Olá pessoal, bem-vindo de volta. Vamos falar agora do nosso próximo robô, Tombot Stella. Tombot Stella, ele tem um perfil diferenciado. Ele tem 3 níveis, né, de baixo, alto e médio risco. E dentro deste mesmo robô, ele tem uma estratégia diferenciada para cada nível escolhido. Então eu vou pausar ele 3 vezes para mostrar cada estratégia dele, ok? Vamos lá. Ele opera em volatilidade 10. A opção alto risco, a primeira estratégia é inferior a 7, o médio risco, a primeira estratégia é inferior a 8 e baixo risco, a primeira estratégia é inferior a 9. Ele trabalha nessas 3 modalidades. Em caso de loss, em qualquer risco, no baixo, médio ou alto, ele alterna a estratégia para inferior a 3 após um tiques e aciona um martingale após 3 perdas consecutivas. Então vamos lá fazer isso na prática. Vamos primeiramente com alto risco, opção 2, 10 de meta. Esse aqui volta para aquela primeira análise, porque ele é um robô que pede em perdas seguidas. Vamos colocar aqui 15, lembrando sempre que o recomendado dele é mínimo 10 e máximo 20, mas é você quem escolhe. O ideal é que você saiba muito antes quais são os valores desses níveis, para você conhecer o valor que vai alcançar em cada número de perda seguida, para você poder determinar isso em sua operação real. Lembrando que todos os testes devem ser feitos única e exclusivamente dentro da conta treinamento, ok? Então vamos lá. A primeira estratégia que nós escolhemos foi a de alto risco. Alto risco perde nos dígitos 7, 8 e 9, ou seja, ele lucra no inferior a 7. Então ele só vai entrar aqui quando tiver uma possível probabilidade aumentada de ele não acertar no 7, ou 8 ou 9. Então vamos lá, ele errou a análise, então ele já altera a estratégia aqui embaixo, ó, para inferior a 3, ok? Este robô Stella, ele é um robô agressivo. Por mais que ele lucre bem, ele é um robô agressivo, então nós já avisamos que bancas muito pequenas não é bom operar com eles, porque o inferior a 3 pode pegar uma sequência muito longa de níveis de martingale e a banca pode não comportar, ok? Então vamos lá analisar mais um pouco, aí a gente altera. Perceba que ele perdeu a primeira que teria que ser inferior a 7, aí ele alterou a estratégia para inferior a 3 e está fazendo a análise aqui, esperando um momento mais oportuno, né, com menos risco de possibilidade de perder, tá? Lembrando sempre que robôs são probabilísticos e as estratégias, eles analisam os dígitos baseado em uma inteligência artificial, mas não necessariamente ele se torna invencível, ok? O que vai te fazer lucrar neste mercado no longo prazo, com certeza, é o seu gerenciamento de risco, tá? Não se esqueça sempre. Aliás, não se esqueça nunca, né? Vamos esperar mais um pouco, recuperar este nível de martingale, e nós vamos alterar ele para a estratégia 2, que é a estratégia 1, que é a estratégia de médio risco, tá? Eu vou alternar já este robô, como nós estamos operando num domingo, 9 horas da noite, então o mercado neste momento já não é um horário bom para operar, né? Então o robô vai demorar um pouco mais para fazer essas análises aqui, e aí o vídeo vai se tornar muito longo. Então eu vou agora pausar o robô na estratégia de alto risco, vou apagar o histórico e nós iremos acionar o mesmo Stella na opção médio risco agora, tá? Lembrando sempre de entrar pelo menos 2 ou 3 vezes no robô. Fecha, aperte o play e vamos na opção 1 de médio risco, a meta de $10. Vamos colocar 15 perdas seguidas para a gente poder fazer uma análise. Lembrando que não adianta colocar 15 perdas seguidas e a sua banca não comportar, ok? Essa sequência de perdas você tem que analisar ela de acordo com o seu capital. Então vamos lá. A primeira estratégia do médio risco, ela perde nos dígitos 8 e 9. Perceba que ela perdeu no 9,
Aí ela alterna a estratégia para 0, 1 e 2. Então ele só vai entrar aqui esperando a oportunidade mais próxima de lucrar. Aí ele deu errado, vamos aguardar. Ele só vai recuperar agora no 0, 1 ou 2. Lembrando que este aqui só aciona um nível maior de martingale após 3 perdas consecutivas, ok? Então ele vai entrar com 0,35 por 3 vezes. Caso ele não ganhe nas 3 perdas, aí ele aumenta o valor para a próxima. Recuperou e lucrou teve um pequeno lucro, e aí ele volta para a primeira estratégia. Depois que ele recupera o martingale, ele volta para a primeira estratégia. Então ele perdeu novamente na primeira estratégia e retorna para a análise de 0, 1 ou 2, ok? Vou esperar mais uma entrada e aí eu já vou alterar para falarmos sobre a estratégia de baixo risco. Então, no mesmo robô, existem 3 estratégias diferentes, tá? Acho que já dá pra gente pausar, já deu para entender que ele perde no 8 e 9, vamos ver, e o retorno do martingale tem que ser o inferior a 3, tá? Então ele vai demorar um pouco para fazer as entradas, mas já deu para entender a lógica deste Tombot Stella. Ele é um robô bom de entrada, ele entra com um valor pequeno e recupera, ele lucra maior do que o valor da entrada. Perceba que ele entrou com 0,35 e lucrou 0,74. Ó, nessa entrada aqui ele entrou com 0,79 e lucrou 1,68, tá? Ó, ele perde com bastante frequência, porém quando ele recupera, ele dá um lucro maior do que o valor da entrada, tá? Então, ele é um robô um pouco mais agressivo pela quantidade de perdas seguidas que ele tende a dar, ok? Ó, quando ele entrou aqui na primeira estratégia, que é no superior a 8, inferior a 8, ele não pode atingir nem um 8 nem um 9, perceba que a primeira estratégia aqui ele lucra 6 centavos de dólar entrando com 35. E aí quando ele alterna a estratégia, ele recupera aqui, ó, com os mesmos 35, 74 centavos de dólar, tá? Então a primeira estratégia lucra menos e a segunda estratégia lucra mais, ok? Então vou pausar essa opção e vamos para o próximo. Vamos apertar play novamente no Stella, vamos para médio, para baixo risco agora. Então vamos lá, o baixo risco do Stella, ele opera no inferior, ele ganha no inferior a 9, tá? A primeira estratégia inferior a 9, que ganha aqueles 2 centavos, que é um perfil de baixo risco, e aí em caso de perda, ele espera 3 perdas consecutivas para aumentar o valor de martingale, porém na segunda, em caso de loss, ele já alterna a estratégia para inferior a 3. Então o perfil das primeiras entradas é inferior a 9, aí perceba que ele perdeu, e depois ele alterna para inferior a 3, ó, recuperando. Então, primeira estratégia do Stella no baixo risco perde no dígito 9, alterna a estratégia para lucrar no inferior a 3, tá? Então aí ele retorna, caso ele recupere no martingale, ele retorna para a primeira estratégia, que é inferior a 9, tá? Então eles são entradas menores, se torna um pouco mais assertivo, porém quando ele perde, ele aciona um nível maior de martingale após 3 perdas de 0,35 consecutivas, e quando ele entra na segunda estratégia, que é no inferior a 3, ele lucra acima do valor de entrada, ele entra com 0,35 e lucra 0,74, e assim ele vai aumentando as mãos conforme os níveis de martingale, ok? Então ele fez 65 centavos de dólares e aí ele vai para a primeira estratégia até levar loss, ok? Então por enquanto o Stella é isso, as 3 estratégias foram explicadas, espero que tenha ficado claro, ok? Lembrando sempre de seguir o gerenciamento, ok? Até o próximo vídeo, até lá!